Cuando exportamos un grano de maíz, atrás o anteriormente ese grano de maíz hay un desarrollo biotecnológico, genético, de ciencia y tecnología, de desarrollo de maquinaria muy importante. Así que la primarización como la conocíamos históricamente en la Argentina hoy no existe. Pensá en impulsar y potenciar tu campo. En Macroagro tenés todas las soluciones en un solo lugar en todo el país. Y siempre tenés un oficial cerca para todo lo que necesites. Pensá en grande. Pensá en Macro. We are Viterra. We are a world-leading agriculture network. We are a network of storage assets, processing facilities, terminales del puerto, logistics, assets, and marketing offices. Folyamatosan fejlesztjük a hálózatunkat. Responding to change and pursuing opportunity. Büszkék vagyunk arra, amit csinálunk, arra, ahogy csináljuk. Temos a missão de conectar a indústria agrícola. To grow our network and build partnerships that last. Welcome to Viterra. Bem-vindos, obrigado a todos vocês. Este bloque con Teddy y con Diana, el nombre de la charla. O nome do painel Campo, Indústria ou Agroindústria, o país em que vivemos. Vou apresentar os CVs, os currículos dos nossos palestrantes. Diana Mondino, diretora de Relações Institucionais e professora de Finanças nos mestrados em Direção de Empresas e em Finanças da Universidade SEMA. Tem experiência em temas econômicos e management. Participa em diversos processos de avaliação de projetos, tem uma extensa experiência em avaliação de riscos e em empresas, o Banco Supervio, Loma Negra, foi diretora da região latino-americana para Standard, responsabilidade em atividades regionais, já conhecem a Diana. Teri Cargocian, formado bacharel em Economia, mestrado em Direção de Empresas pela Universidade Austral, presidente da TN e Platex, e que consome em torno de 40% do algodão nacional, criador da Fundação Proteger, cujo interesse é assistir, desenvolver, conter e integrar a agroindústria têxtil para ajudá-la a crescer. Eu fiquei muito tranquilo, porque nenhum deles vai ficar calado. Eu imagino, sei que tem muitos conhecimentos para falar sobre todos estes temas, né? Ao mesmo tempo, esse país que nós poderíamos chegar a ser, né? Que está muito próximo, novamente, num ponto de inflexão. Sentimos que temos mais uma vez a oportunidade de começar, né, de avançar. Talvez a palavra com que eu fiquei para transmitir para vocês é que eles são duas pessoas com muita experiência. Acho que isso os define, né? E após essa palestra, o congresso será encerrado pelos jovens. E durante o congresso todo, ouvi muitos comentários da quantidade de jovens que há no congresso, no ramo do agro. Então, eu pensei que, para começar, seria bom falar de que esses jovens que estão se formando, que em 3 ou 4 anos precisarão sair a trabalhar, com qual Argentina queremos que se encontrem? Esses que estão na rua, como no avião, que estão indo embora do país, se o país rejeitar eles ou não, os nossos filhos ficarão aqui ou não. Então, para não dizer que na Argentina fazem falta 50 anos, então, eu queria perguntar a vocês, nesses 4 ou 5 anos, o que coisas deveriam acontecer para que agora sim? Diana, quer começar? Um esclarecimento, eu não posso falar muito porque estamos com as eleições muito próximas. Ninguém quer que os jovens vão embora, mas por que ficarão aqui?
ficarão porque nem podem ir embora, como é o caso de outros países. Então, o que nós precisamos é que a Argentina toda possa ter a capacidade de desenvolver as suas próprias oportunidades, capacidades. O que tem que acontecer é que a Argentina tem que se tornar sensata, que quando as pessoas façam as coisas bem, fiquem com o fruto do seu trabalho. Que quando alguém cometer um erro, seja castigado ou realmente acabe sofrendo por isso. E em termos mais sérios, que cada um seja responsável. Ser responsável soa como que você tem que suportar alguma coisa, sim, mas também o benefício de ter feito as coisas bem. Então, no Estado, o polícia vai te cuidar, a professora vai te educar. Então, eu acho que a situação melhoraria muito. E se além disso nós fizéssemos as coisas muito melhor, com sentido comum, teríamos rápido o país que todos nós queremos. Teddy? Sim, quando eu era jovem, eu continuei o negócio do meu pai, e muitos aqui também continuam com o negócio dos seus pais. E eu lembro que quando eu não era tão jovem, eu estava com 20 e poucos anos, ele me falou que ele nunca tinha falado mal do seu país, da sua empresa em casa, frente a mim, para que eu continuasse com o seu trabalho. E eu continuo com a sua mesma estratégia. Então, um dos segredos é não falar mal do país, para que os filhos fiquem aqui, porque esse é um país que continua sendo maravilhoso. Ainda com todos os problemas que temos na Argentina, nós temos um país maravilhoso. Alguns amigos meus viajam para o exterior e falam, oh, que lindo isso. E eu digo, mas você não está lendo o jornal dessa cidade, né? Então, uma dica que eu já dei a algum amigo é não ler o jornal. Porque o jornal reflete o interesse das pessoas que querem que você compre alguma coisa, uma agenda. Mas a Argentina tem vários problemas a serem resolvidos que perfeitamente podem se resolver. A diferença entre a Argentina potencial e a Argentina que é agora é isso de se responsabilizar aos responsáveis dos erros e que aqueles que trabalham bem que possam recolher os frutos do seu trabalho. Então a pergunta é: isso é por maldade dos argentinos, por bobagem ou por um sistema que promove um comportamento que vai contra os seus interesses? Se a sensação do jornal é o Titanic, então o comportamento dos argentinos tem que se salvar quem puder. E aí é impossível coordenar. Não é verdade que quando tem um barco que está numa situação complicada como o Titanic, não é verdade que falam primeiro as mulheres, as crianças. Não é assim. Então todo mundo tem que se salvar sozinho, né? Os jovens querem ir embora porque não entendem o fenômeno. Então, para um argentino não tem nada melhor do que outro argentino, né? Então, isso pode se melhorar, se conquistar, mas com algumas mudanças no sistema. Temos que fazer alguns ajustes no sistema. E as pessoas que sabem têm que fazer tweets. Porque há muitas pessoas que falam bobagem e estragam as possibilidades de coordenação. Então, desde o ponto de vista, eu sou muito otimista. Nós temos uma frase que os próximos 6 meses serão um desastre e os próximos 20 anos da Argentina serão maravilhosos. Estamos investindo na nossa empresa como nunca antes, porque queremos que os fundamentos da Argentina, comparado com o resto do mundo, estão muito bem. E olha só, o título dessa palestra, Agro ou Indústria, ou Agroindústria. Quando não foi assim? Os egípcios já tinham uma agricultura baseada
ou a Mesopotâmia, que estudamos na escola. Você não pode botar um semente sem ajuda, né? Uma madeira, os tratores maravilhosos que estão lá fora. É impossível de pensar que alguém poderia se salvar sozinho. Não pode haver nada agropecuário se você tem pessoas morando perto, não tem a rodovia, tem o porto, conectividade, as máquinas, o combustível, sem os elementos tecnológicos, sem o sistema de disposição dos tanques. Mas acreditar em dicotomias é muito perverso. E na Argentina tudo se pensa em termos dicotômicos, fla-flu. E não, isso aí é só futebol. E em todo temos que mudar essa mentalidade, urgente. Essa dicotomia é da gente que não sabe e da gente... Essa dicotomia é das pessoas que não sabem e que ganham se nós matamos uns aos outros. Eu nunca entendi essa dicotomia. É e campo, e indústria, e serviços. E na Argentina estamos acostumados a falar do ou. Não, o ou estragou a gente. Se o país está se afundando, é ou, porque não todo mundo pode se salvar. Mas se o país não estiver se afundando e não está se afundando, então é i. Há um ou que é válido, que é em que vou gastar? Vou comprar tênis ou vou comprar uma camisa nova? O país tem que decidir em que vai gastar os recursos. É mais educação ou é mais, sei lá. Então tem que ter prioridades. Isso é uma coisa que não temos na Argentina, que é um estabelecimento das prioridades em nível do Estado ou das empresas. É muito difícil. E nas empresas estamos acostumados, não pode para todo, né? Tem que escolher. Uma das coisas que precisamos são mais empresas, né? Porque temos um monte de força laboral e TED, esse é um tema que você gosta muito de falar. Mas vamos falar primeiro da perspectiva das empresas. Quais coisas têm que acontecer para que possamos gerar mais empresas e que também haja mais empregos. Então, muitos empresários, ouvindo falar os economistas, profissionais, vão na TV e falam, tem que reduzir o gasto público, as despesas públicas. Não, vamos fazê-lo reduzindo o gasto público, despesas públicas. Não. A realidade é que ninguém fala que nós não queremos, como empresários, uma redução do gasto público, porque se o gasto público vai ser abaixado, então eu vou vender menos roupa, menos alimento, menos bala, haverá menos obra pública. Então, ao abaixarmos os salários do Estado para reduzir o gasto público, no momento de recortar subsídios, vai se reduzir a demanda. O que nós temos que pedir na Argentina é uma redução da demanda de gasto público. Reduzir o gasto público aumenta a brecha, porque gera, primeiro, quando você é funcionário do Estado, fornecedor do Estado, vai gerar o medo que você ficará sem emprego. E, desde o ponto de vista da empresa, os empresários, todos falam, mas não querem isso. Então, isso acaba aumentando a brecha na sociedade, mas abaixar a demanda de gasto público só se consegue com um aumento do emprego privado. E o emprego privado só vai ser conseguido se os problemas afetando o emprego privado forem encarados. E o que acontece é que muitas vezes se pensa que se os impostos fossem abaixados, reduzidos, eu não vou contratar mais pessoas. Eu vou aumentar os investimentos, que são dólares que a Argentina não tem. E no meu caso, eu sei contratar e eu sei admitir, mas muitos dos meus clientes nem sabem admitir. Então, o que fazem? Aumentam os preços e esperam uma máquina super sofisticada que vai fazer mais produto com a mesma quantidade de pessoas. Mas para aumentar os salários e para que o Estado não seja o empregador de último recurso, precisamos que os empregadores pequenos, médios e grandes queiram contratar mais pessoas para, dessa maneira, conseguir aumentar os salários, aumentar a demanda, aumentar a renda e possa melhorar a situação do Estado
que emprega essas pessoas que estão sem emprego, porque eu não quero fazer. Então, eu acho que temos que começar a pedir uma redução da demanda de gasto público e não o gasto público. Mas fica de olho com que tipo de gasto público, porque na Argentina temos uma triste e longa experiência que o gasto público não é que você paga 100 pesos de impostos e que aí vão para uma pessoa que faz uma coisa útil. Esses 100 pesos se tornam um coador que acabam dando só um peso para alguém que não faz nada. Então, o que nós precisamos é de um pulo na produtividade do gasto público muito importante. E não é gastar menos, mas gastar bem. Eu concordo. E, mais uma vez, o coador tem que sumir. Mas olha só o que importante o que você falou. Por exemplo, o gasto público na Suécia é 40%, 50%. Mas eles fazem coisas úteis. Mas na Argentina, muitas vezes se manda para pessoas que estão preguiçosas fazendo nada e que acabam vindo para minha empresa pedindo formulários. Mas o problema não foi um político ruim que empregou pessoas porque era assim que ele queria. Porque a sociedade pediu que para que essa pessoa não estivesse na rua, porque eu como empregador não contratei ele, fosse a um lugar. Então, quando se acabou a possibilidade de contratar pessoas, começaram a gastar dinheiro em subsídios. E aí foi que tomaram a rua, porque essas pessoas agora não têm empregador, não têm onde trabalhar, então foram para a rua. Então, a diferença que eu estou colocando é que se nós não encararmos o problema de maneira séria, não haverá maneira de reduzir a emissão nem o gasto. Porque, por exemplo, eu perguntei para pessoas muito boas, como é que você vai fazer? Eu vou eliminar a corrupção. Então, como? Me explica como. Não, eu vou controlar o gasto. Quantas pessoas você vai contratar no Estado para controlar os 500 mil locais por onde o dinheiro poderia fugir? Se você não aumentar a demanda de emprego no setor privado, a pressão com a corrupção será a mesma. E eu conheço muitas pessoas do PRO que foi para os ministérios e o segundo dia no cargo, a sua obrigação qual é? Gastar mais dinheiro no ministério, porque senão o ministério não vai receber mais dinheiro e vai sumir. E como bom funcionário, uma vez que você chega ao ministério, o que você faz? Fazer que o ministério possa sobreviver. Então, o que estou tentando dizer é, vamos ser inteligentes nos pedidos de nós empresários. Ou a proposta de menos ministérios, também isso, sim. E essa transição com 46 milhões de argentinos, que em geral não temos muita paciência, como é que se trabalha com isso, Diana? Os 46 milhões de argentinos, não sabemos se o número certo, porque os resultados do censo não estão, mas há 9 milhões de pessoas que já são aposentados. Temos uma quantidade de crianças que também, muitos deles, têm problemas de nutrição e educação. Então, você fica com 20 milhões de pessoas que estão em idade de trabalhar, mas só 7 estão, os 6 milhões e 700 estão no setor privado formal. Também tem pessoas no setor informal, portanto, a sua contribuição impositiva é menor e a sua produtividade possivelmente também. E também tem pessoas recebendo dinheiro do Estado, funcionários públicos como professores, policiais, ou porque recebem algum subsídio. E eu vou exagerar. 7 milhões de pessoas têm que manter 47. Eu sei que não é assim, porque eu sei que o setor informal produz. Mas com uma produtividade menor. É inviável, porque você está mantendo a sua família e mais 2. Isso tem que ser mudado. E eu respondi isso que não era a sua pergunta. A minha pergunta era o como, a transição. Na transição, você tem diferentes elementos. Quanto tempo? Então, aí entram as prioridades. Em 30, 40, 50 anos, todo mundo vai ser engenheiro agrônomo, vai ser tão maravilhoso. Mas nos próximos 6 meses ou 2 anos, o que precisamos é um grande esforço para mudar as possibilidades de que essas pessoas do setor informal possam se incorporar. Porque todo mundo fala da legislação trabalhista e os problemas
dos juízos, a mesma coisa que adotar um filho. Na Argentina, hoje, se está tudo bem com você, é ótimo, mas se tudo não dá certo, você não pode mudar nada na sua empresa. Então, se precisa mudar muitos motivos pelo qual uma empresa pode contratar ou demitir um funcionário e que a pessoa não fique segurando a cadeira numa empresa, né? E que possa, por exemplo, ir para outro emprego, outra província. Então, hoje, tanto empregado, funcionário como empregador está numa posição muito rígida. E há resistência com isso, mas é um mecanismo que é bem simples. Ter uma nova legislação que pode acontecer de duas maneiras. Voluntária para algumas pessoas ou para tudo novo. E vamos escutar, mas a velha legislação era melhor. Então, se o novo funcionário tiver piores condições que o antigo, então você pode não ser contratado, mas ficará sem trabalho, sem emprego. Mas a outra opção seria que os antigos empregados ou funcionários queiram adotar o novo sistema. E muitos países do mundo adotaram isso, especialmente aqueles com uma guerra, com fome, com grande crise, mudaram a maneira de contratação, porque uma migração das pessoas morando no interior, indo para a cidade, é assim, deixam uma situação que acham ruim para outra que acham que será melhor. E esses mecanismos estão vivos nas pessoas, mas temos legislações que não o permitem. E um exemplo, uma pessoa que tem a coragem de ir morar a outra cidade, sem recursos, que acaba numa favela. Acha que vai estar melhor na favela que onde morava antes, mas temos uma legislação que diz que para contratar uma pessoa, essa pessoa tem que ter um endereço onde possam modificar alguma coisa. Então, mesmo com isso, com a vontade de trabalhar e alguém que quer contratar, não poderá contratar, porque a nossa legislação trabalhista faz com que tenha que cumprir com muitas exigências. Por exemplo, se você fez doação de órgãos, mesma coisa, o seguro não vai cobrir alguns empregos. Então, há muitos obstáculos para o crescimento trabalhista. Como essas coisas podem ser modificadas? Ou bom, de repente, assim, mudando tudo, ou aos poucos, retirando todas essas regulamentações triviais. Você não vai ver florescer o emprego em 8 milhões, mas pelo menos sim vão surgir alguns. Acho que ainda temos tempo de ir aos poucos, mas se a gente não se apressar, vamos ter que fazer uma terapia de choque e então ninguém sabe o que pode acontecer. Este é um momento forte, né? Honestamente, eu tenho a solução. Bom, isso tudo foi ensaiado, hein? Não, eu coincido com o que a Diana falou, mas, na verdade, minha especialidade, minha empresa trabalha com sistemas complexos. Eu acabei descobrindo que o ponto mais fraco da economia argentina é a acumulação de passivo de trabalho. Isso tem a ver com a antiguidade do pessoal que vai se acumulando nas empresas bem-sucedidas, fazendo com que as empresas argentinas não tenham nenhum valor, e isso leva os empresários a levar a sua liquidez, porque se elas não vão ter valor, o único dinheiro que o empresário vai ter vai ser o dinheiro obtido, retirado da empresa. Então, o direito à indenização é um direito constitucional, tanto como a propriedade privada. Então, eliminar a indenização não é possível. Eu proponho que as empresas possam ter um seguro. Se houver alta rotação, vai ser mais caro, com menos rotação vai ser mais econômico, e com esse seguro nós possamos retirar da empresa o passivo de trabalho, fazendo com que as nossas empresas tenham valor, com que o comerciante, o filho do comerciante, queira continuar o negócio do pai, o filho do industrial, porque não vai herdar um passivo, mas um ativo.
essa é a mochila argentina, né? Copiado, colado do modelo austríaco. Na Europa é chamado de flexi-segurança. Na Argentina não podemos usar a palavra flexi, então eu proponho para os diferentes políticos que comecem a falar de um novo direito constitucional, que a indenização não seja somente para o cara ao qual eu demito, mas que a pessoa que sai do trabalho, que abandona o trabalho por conta própria, também tenha direito a uma indenização, para que ele possa passar da minha empresa para outra. Imaginem que no futuro vem uma pessoa com muita experiência e fala que a indústria têxtil não deve existir mais. Imaginem isso, como fazer para que as pessoas do meu segmento passem para um outro? Se eles vão perder a sua indenização porque a empresa vai para a quebra, né? Vai falir. Então, que exista um deslocamento do trabalhador têxtil para outro setor, por exemplo. Então, com o que eu digo da mochila, ele não vai perder a sua antiguidade. Quando quer passar de Buenos Aires para para uma outra cidade do interior, ele a sua antiguidade transferida junto com ele. Eu convido a que vocês procurem e leiam sobre isto, né? Não só ouçam o que os políticos dizem, porque os políticos tomam o que eu estou falando, mas acrescentam a sua ideologia e falam, vamos acabar com a indenização. Não, senhores, esse é um direito constitucional. Nenhum empresário deveria falar isso, nem querer isso, porque isso geraria uma enorme instabilidade no país e uma falta de incentivos, né? Porque hoje temos um problema muito sério na Argentina. O funcionário que está para se aposentar, bom, os companheiros fazem um churrasco para despedi-lo, mas o funcionário que quebra uma máquina vai embora com uma indenização muito grande. Então, na Argentina temos que modificar esse sistema de incentivos. Temos uma palavra que deveria ser a mais usada, a igualdade perante a lei. Nós não temos essa igualdade por esse tipo de regulamentação. A mochila poderia ser introduzida, né? Mas devemos ter igualdade perante a lei para uma aposentadoria também. Se a gente pensar desse jeito, em lugar de falar em direitos adquiridos, bom, vamos focar o problema de outro modo, né? Eu posso pensar, eu quero chegar aqui, o que eu tenho que fazer para chegar aqui? Bom, qual a minha situação e como eu posso melhorar um pouquinho? Porque talvez eu vou acabar num lugar onde eu não queria, né? A Argentina deve colocar objetivos claros, depois ver o como. O mesmo com o exemplo do gasto público que Teddy falava. Não é o gasto per se, mas eu estou tirando de alguém que não pode reinvestir, nem trabalhar, ou sair de férias, ou comprar uns tênis, porque paga demais por uma coisa que não presta. Então, as pessoas deveriam poder definir como vão economizar, como vão investir, o que fazem com seu tempo livre. E o objetivo disso vai ser diferente do que é agora. Mas temos que mudar a nossa mentalidade. Se as nossas empresas tivessem um valor, 25, 30 mil milhões de dólares, não estariam saindo do país para o sistema americano. Nós temos um sistema, desde que éramos colônia espanhola, os espanhóis vieram para levar a riqueza, né, para a Espanha. A gente se independizou e o dinheiro se transformou, foi para os ingleses. Eles perderam suas colônias americanas e a Argentina era o parceiro comercial mais importante que a Inglaterra tinha. Mas há 40 anos... Isso que os espanhóis e os ingleses levaram com eles, há 40 anos que os empresários argentinos levam o seu dinheiro para fora. Ah, bom, isso não é obrigação, né? Aquele que leva o dinheiro para fora mente para fazer isso. Eu sei que tem pessoas que fizeram, não sei quem. Então, o que estou dizendo é isto. Num país em que as empresas não têm valor nenhum, o país não tem valor nenhum. Num país onde não há nenhum valor, o dinheiro sai do país.
Num país onde as empresas têm valor, o dinheiro também tem valor e entra no país. Então, o primeiro que temos que saber é qual o inimigo. O inimigo é o cara que leva o dinheiro para fora ou o motivo pelo qual a pessoa leva o dinheiro para fora. O inimigo é a empresa que não tem valor nenhum ou a razão pela qual não vale. O inimigo é o homem que me leva a um processo para receber indenização ou o motivo que levou ele a fazer isso. Então, ontem tinha uma pessoa que era filha de alemão e dizia, assim como os alemães são conhecidos por serem muito precisos, os argentinos somos conhecidos por nos adaptarmos muito rapidamente. Se o sistema de incentivos não premiar aquele que faz mancada, né? E se o sistema pode se adaptar rapidamente, se isso não acontecer, a velocidade de crescimento poderia ser de 10% por ano durante 30 anos a fio na Argentina, né? Como aconteceu na China. Nós falamos sobre isso porque o dinheiro, né, o emprego, que é a principal fonte de geração de recursos para o cidadão. Mas temos outros problemas. Os indicadores mínimos de emprego da FIP, né, a Administração Tributária. A FIP determina que para certo nível de produção você deveria ter X quantidade de funcionários, né? Você mesmo assim tem que pagar os impostos se você não tiver essa quantidade de pessoas, né, empregadas. Então, ou você trabalha com empregados sem carteira assinada, né, ou, enfim, tem milhares de coisas assim na Argentina. É uma grande luta com os sindicatos e a luta será convencê-los que isto é bom para as pessoas. Essa é a proposta de TED, né, para modificar o sistema. Temos muitas batalhas a dar dentro do próprio Estado, muitas regulamentações, essa que eu falei, da ablação de órgãos, ou indicadores mínimos de trabalho, eu posso falar de muitíssimas. Tudo isso é um homem com uma caneta que só deve dizer, isso não funciona mais. Nós temos que convencer muitas pessoas que o que nós propomos vai ser melhor. Bom, vamos entregar uma caneta com muita tinta, desligar o ar-condicionado, não pode sair até não eliminar todas essas regulamentações e esse será nosso potencial crescimento. O que eu queria perguntar, você falou no Estado, ligado à infraestrutura. Nós temos que fazer os caminhos, né, as estradas, sabemos de pessoas que morreram nessas estradas, na construção. Isso faz parte do que nós temos que construir com o Estado, que deve começar a se incumbir disso. O que o Estado deveria fazer rapidamente? Enquanto isso, vou ler as perguntas que vocês podem encaminhar para o QR. Uma das coisas mais evidentes é que na Argentina temos taxas, né? A taxa viária, por exemplo. Ontem deu no jornal que a Andrea Passerini venceu num processo porque durante anos pagaram uma taxa viária e ela demonstrou que esses caminhos não foram feitos. Mas você precisa chegar num processo judiciário para demonstrar que o imposto não teve o fim que devia ter. Então, se há uma alocação específica, uma verba específica, isso para fazer uma coisa deve ser feita. Mas a definição da Argentina, a Argentina deve definir prioridades, saúde, educação e infraestrutura. O resto seria bem-vindo se a gente pudesse pagar. E a Argentina se dá ao luxo de fazer muitas coisas e não faz as coisas produtivas. Quando se instaurou o primeiro dólar soja, em setembro do ano passado, um mês depois de o ministro assumir, em agosto ele falou:
Eu cancelo isso, cancelo aquilo, cancelo infraestrutura. Instaura o dólar soja para maiores renda e essa renda não vai para a infraestrutura, mas para planos sociais, né? Para subsídios sociais. Temos um sério problema de alocação de prioridades. Para onde vai o dinheiro, né? Hoje na Argentina temos um orçamento para a infraestrutura que não é nem de 1,5%. A despesa nacional. Vejam vocês se isso é bem ou mal aplicado. E temos orçamento de 5%, 8% e 9% para outras áreas que seriam muito agradáveis, mas não necessariamente vão contribuir para uma maior produtividade. Você deveria investir durante 3, 4, 5 anos em infraestrutura para gerar uma capacidade maior, diminuir custos, mortes, né? E depois a despesa orientada para coisas mais bonitas. Isso requer de uma convicção das pessoas, né? A minha visão é um pouco diferente. Eu aceito tudo o que está falando a Diana, mas o problema de infraestrutura na Argentina é porque não somos um país federal, somos um país de gasto federal e arrecadação unitária. Então, é no centro que se tomam as decisões, né? Se nessa povoação eu preciso de Wi-Fi ou sistema de água. Num país federal, sério, onde a arrecadação vai ser reunida pelo prefeito, não me incomodo com pagar uma taxa se a minha propriedade aumenta seu valor, porque a educação é boa, as escolas, os hospitais, a segurança, enfim, não me incomodaria de pagar uma taxa de 2% sobre meu campo, que eu não tenho, por isso falo isso, se o governador do meu estado construísse infraestrutura com esse dinheiro que aumenta o valor da minha terra. Como o país não é federal, o que nós temos é um sistema de despesa, gasto federal. A sociedade exige do governante coisas que não são importantes realmente. Então temos muito empregado, funcionário público e não temos dinheiro para infraestrutura. Acho que com esse sistema não podemos ter um sistema lógico de despesa em infraestrutura. Eu posso dar duas respostas. Nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suíça, nos cantões, tem um sistema muito bom pela sua história. Eles tiveram nos Estados Unidos um Jefferson e um Hamilton. Nós só tivemos um albergue. O nosso sistema tributário é muito centralizado. A coparticipação federal deve mudar, claro, mas me dê tempo, por favor, já chegaremos lá. O que eu estou falando é um sistema perverso. Quando a gente pede uma coisa que é voluntarista, porque o sistema do político premia outro comportamento, não podemos exigir que a sociedade entenda que deve se alinhar o sistema de incentivos com o comportamento. Ainda mais, nos Estados Unidos, os fármacos tinham 40 acres, que eram 20 hectares. Na Argentina, após a conquista do deserto e a guerra com o Paraguai, tiveram 1 milhão de hectares. Então, ninguém pagava pelo que tinha, mas por aquilo que enviava para o mercado, imposto sobre o valor agregado. Isso fez com que o sistema de arrecadação de impostos fosse unitário, mais a alfândega de Buenos Aires, claro. Temos que compreender um pouco a história para saber qual será a solução. A frustração de muitos é pedir ao político que vá contra seus interesses verdadeiros. Temos que alinhar o interesse do político com o incentivo que ele tem. Se não conseguirmos isso, é só voluntarista. Tem que diminuir o gasto. Não, eu ganho eleições gastando mais, não diminuindo. E com uma lista enorme, ninguém conhece a pessoa em quem vota, enfim. Muito bem, vamos passar para as perguntas do público. Para a Diana.
Você concorda com que a Argentina, e especialmente o agro, deve implementar políticas de Estado que sejam fixas e não mudem com os governos? Então, o que vocês precisam do agro para conseguir isso? Como a gente pode ajudar? Bom, a política de Estado depende de qual, né? Porque a retenção, o imposto, a taxa não muda com o Estado. Os governos mudam, mas essa política não muda. A Argentina, em geral, não só o agro precisa de políticas de Estado, e a primeira regra é a igualdade perante a lei. Na Argentina, vamos contra isso. As retenções para o agro, as taxas são um exemplo, a discriminação quanto às tarifas é um outro exemplo, o dólar soja, o dólar milho, o subsídio aos porcos, aos frangos, enfim, isso tudo não deveria existir. O problema é como diminuímos as restrições para ficar sem nenhuma algum dia. Bom, temos que ir aos poucos para esse objetivo. O agro tem que produzir, precisa produzir. Eu posso falar do tema do câmbio, né? A Argentina, algum dia, tem que eliminar o sistema absurdo onde o dólar é do Banco Central. Deveríamos ter liberdade de moeda. Então, esse tipo de coisa em outros países não são discutidas. O produtor do Uruguai, do Chile, do Paraguai faz o que quiser com a sua exportação e ele reinveste. Então, eu acho que isso vai nos levar em pouco tempo para explicar, mas muito mais para executar. Eu quero falar também sobre isso. O que deveria fazer o agro? O agro deveria pedir que na Argentina exista maior indústria, mineração e mais trabalho, mais emprego, porque o agro se tornou o prestador de último recurso e também de primeiro. Bom, agora é o primeiro, sim. Para que não seja mais a teta da qual mama a Argentina toda, devia explorar a demanda de todos os outros setores. Então, a famosa dicotomia agro ou indústria, não. O agro deve dizer: queremos mais indústria, mais mineração. Para quê? Para que não me incomodem mais, para distribuir entre muitos o custo de manutenção do país. E deve também mudar a cabeça, né? Quando se construiu o gasoduto, houve um imposto especial para fazer o gasoduto, que é de todos, né? Bom, já é discutível a construção do gasoduto. Bom, se eu pago um imposto, me deixe, o gasoduto é minha propriedade, né? Cada um de nós seria dono de uma parte. Mas não, entregamos os recursos para gerar atividades. Bom, se essa atividade vai ser rentável, que pague quem vai usar, e se não for assim, pelo menos que não seja paga por 47 milhões de habitantes. Os dólares, nós precisamos que um homem com a sua atividade faça o que quiser. Quer vender para um, para outro, quer se integrar, quer comprar outro campo, quer se transferir para a cidade, pode fazer o que quer. Não como agora, como acabamos de ouvir, o que fazer com a lei de florestas. Estão falando que vão fixar o preço dos aluguéis, que deveriam determinar, que alguém no Estado vai determinar o ciclo de produção e a próxima cultura. Não é possível aceitar isso, não faz nenhum sentido agronômico, nem lógico, mas também não filosófico. Como você vai deixar que um senhor diga o que você tem que fazer e qual a sua próxima rotação? Para isso você tem seu agrônomo e sua experiência. Não é possível que o secretário fixe essas políticas, né? Quanto você tem que pagar por aluguel ou, ainda pior, cobrar. Bom, é quase um ping-pong. O que tem que acontecer para que aumente a demanda de emprego privado e diminua a demanda sobre emprego público? A minha tese é simples, universal, para as empresas já existentes e para novas empresas, e
termos um seguro para terceirizar o problema do passivo empregatício. Uma analogia que eu uso, muitos de vocês vieram de carro até aqui, né? Quantos de vocês conduziriam um carro se não tivessem a possibilidade de ter um seguro contra acidentes? Por isso, muito poucos, né? Então, por isso, na Argentina, poucas empresas bem-sucedidas e não tem valor nenhum, porque não tendo um seguro. Você tem que ser louco na Argentina para investir, como investe Lars Irigoyen ou eu. Eu sou louco, Lars Irigoyen também é louco. Ele investe num país que castiga a pessoa que investe. Por quê? Porque, na verdade, nós nunca sabemos se vamos ser proprietários da empresa ou não. E com o tempo, quanto mais bem-sucedidos somos, mais antiguidade temos nas empresas, o valor diminui. Eliminado esse problema, o resto vai cair em dominó, efeito dominó. Começo a empregar pessoas, o Estado deixa de ser fornecedor de subsídio porque eu pago o salário mais alto, não é mais empregador, as pessoas não se aposentam mais porque têm emprego, os jovens querem estudar porque, na verdade, têm bons salários, não saem mais do país, então aquilo que gastamos em educação fica no país, é uma série de coisas que rapidamente muda. Acaba de poner del seguro. O exemplo que ele deu do seguro é assim, em Argentina todos os motoristas não têm o seguro, então antes de sair, o que se faz é proibir que outros queiram sair. E a mesma coisa fazem as empresas na Argentina, o mercado é meu, eu não quero concorrência, nem lá de fora, nem de dentro. Mas não, todo mundo vai para a rua e cada um tem que se cuidar. E nós temos regras para empresas pequenas, médias, grandes, então as pequenas não podem crescer. Mas temos uma grande demanda. Nós somos os pequenos, precisamos de ajuda, mas não, mesmas regras para todas. Os empreendedores e as empresas pequenas que têm baixa produtividade estão recebendo muita ajuda, mas nós precisamos que sejam de alta produtividade e que queiram crescer. Na Argentina, as pequenas empresas não querem crescer porque o Estado ficará mais ligado com elas. Mas se você tem uma loja pequena, muitas vezes as outras empresas de fora não investem aqui e vão para outro lado. Diana, temos 1 minuto para seu encerramento e depois o Ted também. Vou voltar para o início. Não deveríamos pensar as coisas em termos antagônicos. De fato, no painel, nós falamos, é provável que a gente possa concordar em quase tudo. Porque o que temos que fazer para crescer, todo mundo já sabe. As mudanças da Argentina, para nós sermos um país desenvolvido, todo mundo já sabe, mas pode causar dor, pode ser difícil. Temos que reconhecer que alguma coisa deu errada ou que vai ter que mudar. Obviamente, sempre queremos que seja outro o que mudar, o que assumir o custo. Mas todos sabemos o que tem que ser feito. Vamos lá. Ted? Os empresários, em geral, pensamos que os políticos não têm muita coerência. Eu diria que a mesma coisa acontece com os empresários. O que nós precisamos é também mais coerência nos empresários. Se a gente pedir 100 coisas, não conseguiremos nenhuma. Então, vamos nos focar nos nossos pedidos e vamos ficar ligados com a nossa sociedade. Temos que ser responsáveis na nossa sociedade para pedir coisas que não estejam em contra de outros argentinos. E não pedir que outros não estejam aí também dirigindo, porque eu quero ser o único. Então, Ted, faz um tempo você pediu para o campo pedir mais indústria. E disso trata o painel e o congresso todo. Como que nós produzimos no campo, nas fazendas, nós poderemos gerar mais indústria e essa explosão que todos precisamos. Então, agradeço muito aos dois e vamos continuar como covardes. Muchas gracias. Muito obrigado, maravilhoso painel. Vamos ficar para o próximo painel, vamos ter uma pausa daqui a pouco. E só queria falar alguma coisa, o que falou a Diana Montino. É muito importante deixar de lado a dicotomia e sempre manter a agroindústria no centro. Prioridades, criar incentivos,
como falou usted, de escolher bem as políticas de Estado, tanta coisa que nós escutamos. E acho que com essas ideias poderíamos construir um país melhor. E o próximo painel vai perguntar se há lugar para todos nesse país. Vamos. Gracias, Jorgelina. Lo dicho, un breve break, un breve intervalo hasta las 11:30 puntualmente. Volvemos aquí a la sala Singenta de APRESID. Hoy no basta con recibir un buen producto. Hace falta la asesoría y el respaldo de quienes lo producen. Hoy mis hijos me acompañan. Me gustaría ser un referente para ellos, trabajando de manera sustentable para dejarles un futuro mejor. El campo da otro paso adelante. El sistema SpeedAgro lleva la eficiencia de aplicación de un 45% hasta un 70%. Entra a speedagro.com o a nuestras redes sociales para asesoría comercial y técnica. SpeedAgro, The Greener Standard.